22 de fevereiro de 2025. Eu estava aqui atrás, na parte de trás de casa, pendurando roupa. Já era noite, e então uma coisa aconteceu. Eu compus uma canção, Não Há Outro Digno. É minha canção de número 445. E no dia que ela nasceu, eu achei que ela já estava meio que pronta. Mas 2 dias depois, vieram mais algumas partes que a complementaram. Ela é a segunda canção do tema A Adoração, do segundo drop de canções que estão sendo liberadas aqui no perfil, Canções Autorais. Ela é inspirada na passagem de Apocalipse, no capítulo 5, que nos narra uma cena maravilhosa, de uma esperança e tanto para os nossos dias. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. E eu comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. A um primeiro momento, parece não ser muito claro o motivo do porquê João teria chorado. Mas a verdade é que, se a gente contextualizar o que João estava vivendo na época em que ele teve essas visões, nós vamos entender. Nessa época, a perseguição, o movimento de perseguição aos cristãos ainda estava sendo muito forte e intenso por parte do Império Romano. O imperador Domiciano, ele tinha o objetivo de restaurar a religião de Roma. Então, para isso, ele perseguiu os cristãos. Muitos cristãos, inclusive até mesmo os próprios discípulos, o círculo dos 12 que andava com Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, muitos se tornaram mártires. Sim, pagaram um preço de sangue por amor ao Evangelho. Mas João, segundo alguns relatos, ele teria sido o último discípulo a morrer. Existem relatos ainda de que o discípulo teria morrido em Éfeso, após 2 anos de exílio na ilha de Patmos, que foi onde, inclusive, o Espírito Santo o arrebatou, e ele teria morrido de morte natural. Mas a questão é que é a seguinte: ele passou por muita perseguição. O seu próprio irmão se tornou um mártir do Evangelho. Nessa época ele já era velhinho, então ele já tinha visto muitas coisas. E agora ele tinha sido exilado por esse imperador para a ilha de Patmos, com muitos prisioneiros. Agora pensa, ele vivia em constante perseguição. Estava vivendo nas piores condições possíveis. O mal no mundo estava grande. Parecia que a perseguição era grande demais. E como se não bastasse, dentro da igreja, logo nos seus primeiros anos de formação, os discípulos, os apóstolos tiveram que lidar com muitos falsos mestres e falsas doutrinas que afastaram muitas pessoas do caminho. Então, quando ele chega no céu, ele vê que ninguém era digno de abrir o livro que executava o juízo, a sentença de Deus, o castigo de Deus sobre o mundo. Se esse livro não fosse aberto, como o pecado, a morte, o inferno chegaria ao seu fim? Como o reino do Messias seria implantado na terra? Como haveria novos céus e nova terra? Não haveria. Mas aí então entra o próximo versículo. Versículo 5. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres viventes e no meio dos 24 tronos. No versículo 7 ele diz: ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. E no versículo 9, pulando para o versículo 9, é dito: e entoava um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui, não só como João, como todo o céu compreendeu que havia sim um líder, um resgatador, um herói, um salvador, um remidor, que restauraria todas as coisas, que remiria toda a criação do pecado e faria justiça a todo o mal que atua hoje presente no mundo. É Jesus, o Filho de Deus. E onde isso chega a nossa canção? Tendo essa cena, essa mensagem no meu coração, eu parei para pensar. É certo que na terra não haveria ninguém digno de abrir o livro, mas nem no céu, com todos os seres perfeitos, santos e sem pecado, nem mesmo eles foram achados dignos, senão Jesus. Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos. Em Filipenses, no capítulo 2, a palavra nos diz que Deus exaltou a Jesus
e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Por isso, o meu conselho diante de todo esse entendimento é que você fuja de doutrinas e de mestres que tirem o crédito de Jesus, tire a sua glória, o seu poder e a sua supremacia sobre todas as coisas. Jesus, Ele é Deus, Ele é sim o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amanhã, ao meio-dia, estará disponível aqui no meu perfil essa canção, Não Há Outro Digno. Que essa canção ilumine a tua visão sobre quem Jesus é e sobre qual é a tua esperança nele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.